pessoal, eu sou o professor William. Vamos então para a nossa 14ª aula falando sobre notação fracionária. Ainda vou continuar resolvendo alguns exercícios de demonstração, que como eu expliquei na aula passada, eu considero ser de um nível um pouco mais avançado em relação ao conteúdo de notação fracionária, tá? E a demonstração aqui da operação de multiplicação e a operação de divisão em relação à notação fracionária, ok? Então, note o seguinte: A sobre B vezes C sobre D é igual a você multiplicar os numeradores, construindo assim um novo numerador para a fração resultante, a fração produto, né? E o denominador vai ser o produto dos denominadores, tá? Então vamos provar isso. E em seguida provar também a questão da divisão, né? Ó, A sobre B dividido por C sobre D, tá? Ok? Então, provando isso aqui, a gente vai chegar em que é basicamente multiplicar em cruz, né? É A vezes D, chega aqui, ó, constrói numerador. C sobre B, ou B vezes C, ó, em cruz, construo o meu denominador. Então, isso é muito prático, né? Quando você enxerga isso aqui, essas propriedades assim consequenciais, isso acaba ficando muito prático, muito rápido de você criar um produto, um quociente, uma soma, como vimos antes, uma soma e uma subtração, tá? De forma mais rápida, né? Para quem já fez, né, já fez alguma conta com números decimais, você percebe que é muito difícil, muito trabalhoso. Não considero difícil, mas trabalhoso o processo. Aqui acaba se tornando mais prático. Mas por que isso vale? É justamente essa ideia da atividade, tá? Por que isso vale? Vale por causa dessas considerações que faremos agora. Bom, como visto na aula passada, né, a fração A sobre B e C sobre D, ela pode representar, então, equações dessa natureza, tá? Lógico, fração indica quociente. Então, ó, A dividido por B é igual a um número, K1, tá? Pensa que é um número decimal, mas isso aqui é racional, né? O nome técnico para isso é um número racional. Bom, então isso quer dizer o quê, né? Quer dizer que se isso vale, A é igual a B vezes K1, tá? Show? A mesma coisa aqui. Se isso vale, então C é igual a D vezes K2. Se eu estou querendo o produto, gente, então eu vou chamar aqui essas duas equações de 1 e 2 e vou multiplicá-las. Eu posso fazer isso também, multiplicar equações, não somente somar e subtrair, tá? Então, como que faz a multiplicação de equações? Bom, é basicamente multiplicar o lado esquerdo com o esquerdo e o direito com o direito, tá? Então, fazendo isso, a gente encontra uma equação resultante, uma equação produto, tá? Então, veja, vai ficar A vezes C e BK1 vezes DK2, tá? Show de bola. Bom, mas a gente sabe que existe uma propriedade na operação de multiplicação que garante que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, o que a gente vai fazer? Vai encostar o D no B e vai encostar o K1 no K2. Ó, fazer assim. E aí perceba o seguinte, que esse BD, né, esses dois fatores que estão multiplicando K1 e K2, eles vão passar dividindo para o outro lado. Chegando então à nossa demonstração, tá? Veja, A sobre B é K1, a gente considerou. C sobre D é K2, então eu estou multiplicando aqui K1 vezes K2. E está dizendo que a fração que representa esse K1 vezes K2 é A vezes C, B vezes D, correto? Então, é isso que a gente tem que chegar. E é exatamente igual chegamos aqui, ó. A1 vezes C sobre B vezes D é igual ao produto de K1 vezes K2, que são os números representados por aquelas frações. Show? Facinho essa aqui, hein? Muito fácil. Bom, agora a divisão é um pouquinho mais diferente, tá? É um pouquinho mais diferente. Até aqui é tudo igual, tá? A demonstração, tudo aqui é igual. Mas perceba o seguinte, né? Que quando a gente divide as equações, ó, a equação
1 pela equação 2, quando a gente divide isso, o que vai acontecer? Vai ficar A dividido por C igual a BK1 dividido por DK2, igual está aqui, correto? E de cara, você não pode pegar esse BK1 e trazer para o outro lado, né? Você não pode fazer isso dividindo, porque não vai chegar em lugar nenhum, tá? Referente a isso aqui. A gente tem que chegar nisso, nesse padrão aqui. Então, o que a gente deve fazer aqui? Tem um truque para fazer isso, tá? O truque aqui é o seguinte. Depois que você dividir ambas as equações e encontrar essa, o que você vai fazer? Você vai multiplicar essa equação por C, tá? Vai multiplicar pelo número que C está representando. Então, multiplicando por C em ambos os lados, chegamos a isso. Perceba o seguinte, se isso aqui é A dividido por C, você pode pensar em uma fração, A sobre C. E essa fração está sendo multiplicada por C. Então, não importa qual é o valor que C representa, tá? Esse C vai se cancelar com esse do denominador. Restando, então, aqui somente a letra A, o número que A representa. Tá? Então, aqui vai ficar apenas a letra A, depois que a gente faz isso. E aqui não. Aqui o C vai multiplicar esse camarada aqui. Então, vai ficar BCK1 aqui sobre D vezes K2. Tá? Ou dividido, se você quiser falar dividido também. Mas a gente pensa no conceito de fração aqui. Talvez seja mais fácil de se observar e enxergar o raciocínio. Bom, então vai ficar assim. A é igual a BCK1 dividido por D vezes K2. Show? Maravilha. Mas ainda não está pronto, né? Ainda não está do jeito que faz com que a gente chegue nisso aqui. Tá? Então, o que a gente faz aqui agora? Bom, a gente multiplica por D em ambos os lados da equação. Tá? Note que isso que eu estou fazendo de multiplicar ambos os lados da equação por o mesmo número não altera o valor dela, tá? Não altera. Isso aqui é apenas um truque que vai gerar um resultado mais sintetizado e simples para a gente entender a divisão de frações. Ok? Então, multiplicando esse lado por D e multiplicando o outro lado por D também, aqui vai ficar A vezes D, claro, e aqui vai ficar D vezes esse número, tá? Mas perceba que existe o número D aqui, ó, no divisor. Ou se você está pensando em notação fracionária, esse D está no denominador. Então, esse D ele pode ser cancelado com esse D que está multiplicando aqui. Tá? Então, esse desaparece, assim como esse também. Restando, então, apenas BC K1 sobre K2. Olha que maravilha. Tá? Show de bola. Está quase pronto para a gente finalizar. Bom, perceba que BC está multiplicando K1, que, hipoteticamente, se a gente pensar em notação fracionária, é o numerador da fração. Tá? BCK1 é numerador e K2 é denominador. Se a gente for pensar em notação. Tá? Então, a gente pode separar do seguinte modo. Ó. Pode colocar assim. Ó, AD é igual a BC, entre parênteses, só para separar bonitinho, vezes K1 dividido por K2. Tranquilamente, tá? Talvez se fosse a notação de fração aqui, você enxergasse um pouco melhor essa ideia. Mas acho que dá para tranquilamente, né, entender isso aqui. Eu fiz assim porque é economia de espaço, tá? Bom, aí esse BC agora passa para o outro lado, dividindo, e aí a gente obtém que A vezes D sobre BC é igual à divisão de K1 dividido por K2, tá? K1 dividido por K2. Exatamente como queríamos, ó. K1 dividido por K2 é A sobre B dividido por C sobre D, tá? Isso aqui é K1 dividido por K2, que dá exatamente essa fração, assim como provamos aqui. Show? Não trouxe para vocês nessa aula aqui exemplos numéricos, mas é interessante que vocês construam alguns exemplos numéricos para mostrar que isso sempre vale, tá? Faz aí alguns 2 exemplos numéricos para cada um desses itens aqui e veja que sempre vai acontecer, tá? Para ganhar confiança. Show?
Então é isso. Aí, nesse próximo problema, a gente vai trabalhar o quê? A potenciação, tá? Cuja base é uma notação de fração, é um número que está escrito na notação de fração, e a radiciação, tá? Aqui eu estou chamando de raiz enésima, o índice é n, tá? Se esse n fosse 2, então seria uma raiz quadrada. Se esse n for igual a 3, seria uma raiz cúbica e assim por diante, ok? A mesma coisa aqui, ó, expoente 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, tá? Podia ser qualquer expoente aqui, ó, tá? Já vamos definir isso aqui no finalzinho. Bom, então vamos provar primeiro o item A. Como que isso funciona, tá? Bom, A sobre B elevado a N, pela definição de potenciação, eu tenho que repetir esse parênteses, né? Que está dentro dele a fração A sobre B, N vezes. Então, vamos fazer isso. Ó, A sobre B vezes A sobre B vezes A sobre B. Isso aí, quantas vezes vai acontecer? N vezes. Que são a quantidade que o expoente manda. Tá? Essa é a definição clara de potenciação. Ok? Bom, vamos eliminar os parênteses, tá? Tranquilamente, dá para eliminar. E aí eu tenho quantas frações aí? Né? Claramente eu vou ter N frações. O produto de N frações. Certo? Show! O produto de frações é definido como uma fração resultante, onde o numerador é o produto dos numeradores e o denominador é o produto dos denominadores das frações que geram essa fração resultante. Tá? Então vai ficar assim. A pergunta que eu faço para vocês é: quantas vezes aparece, né, a letra A, ou o número que está sendo representado por A, e quantas vezes aparece a letra B, ou o número que está sendo representado por B, nessa fração resultante aí enorme? Né? Quantas vezes? Bom, se existia N frações, então claramente que aqui vai ter N fatores igual a A e N fatores igual a B no denominador. Tá? Exatamente isso. Bom, aí pela definição de potenciação, a gente pode reescrever isso como sendo A elevado a N e B elevado a N. Então a gente acaba de provar essa igualdade aqui em cima. Tá? Sempre vale. Tá? A sobre B elevado a um expoente é pegar o expoente e distribuir tanto para o numerador quanto para o denominador. Sempre. Sempre. Show? Maravilha. Então vamos para o item B. O item B é bem mais tranquilinho, bem mais fácil. Dada a raiz enésima da fração A sobre B, a gente pode transformar, né, ou transpor essa notação de raiz para a notação de potenciação. Tá? Mas, claro, na notação de potenciação, o expoente é fracionário. Tá? O expoente é fracionário. Sempre você pode transpor a escrita de radiciação para a escrita de potenciação, de modo que o expoente seja fracionário. Tá? O índice da raiz ele vai ser sempre o denominador, ok? Sempre. Bom, aí, pela propriedade que a gente acabou de provar, esse expoente meio é só distribuir tanto para o A quanto para o B, numerador e denominador. A gente acabou de provar isso, certo? Show! Bom, agora é só mudar de novo para escrita de radiciação. A elevado a 1 sobre N é raiz enésima de A. E B elevado a 1 sobre N é a raiz enésima de B. Ó, está provada a igualdade do item B. Tá? De novo, importante isso aqui. Ó. Aqui eu posso ter qualquer valor. Tá? Vamos considerar como sendo um número inteiro. Tá? Mas, claro, pode ser qualquer valor real até. Ok? Mas vamos pensar em números inteiros para ficar mais fácil de enxergar. Aqui, a gente costuma pensar em números positivos maior ou igual a 2. Tá? Porque aí 2 seria a raiz quadrada. O 3, raiz cúbica e assim por diante. Tá? Então, a raiz quadrada de uma fração é a raiz quadrada do A, do numerador, dividido pela raiz quadrada do denominador. Essa seria a ideia. Tá?
Raiz cúbica de uma fração, raiz cúbica do numerador, raiz cúbica do denominador, tá? E assim sucessivamente. Claro, isso aqui, lá para o ensino médio ou ensino superior, isso aqui pode ser considerado como números real também, tá? Pode ser positivo, negativo, fração, pode ser número irracional, pode ser muita coisa. Mas a princípio pensem em números maiores ou igual a 2, tá? Para definir isso aqui. Ok? Então é isso, gente. De novo, peço a vocês que criem alguns exercícios para provar que isso sempre vale. Tá? Você mesmo ali cria um probleminha numérico, substitui aí alguns valores conhecidos em A, em B, tá? Em N, para você então mostrar que isso sempre vale. Tá bom? Então, um abraço a todos e até a próxima aula.